Muitas vezes as pessoas pensam do contrário, mas tem vezes que as pessoas dizem, embora Jesus Cristo tenha lavado os meus pecados, mas como posso dizer que sou justo se peco diariamente? Estas pessoas não olham para o sangue de Jesus Cristo e não vivem a vida de fé. Embora as pessoas tenham dois olhos, mas assim como só pode olhar para uma direção, os olhos do nosso coração também não conseguem olhar além de uma só direção. Isto é, ou olhar para a graça da redenção da cruz de Jesus Cristo, ou olhar para as suas próprias obras. Só tem como olhar para um dos dois, enquanto olhamos para a graça, não temos como olhar para as obras. Mas se pelo contrário, olhamos para as obras, não temos como olhar para a graça do Senhor. Então nós temos que olhar para o Senhor. Esquecer, aleluia, de olhar para as coisas materiais, olhar para as obras, olhar para a graça do Senhor, que Ele veio, aleluia, aleluia, aleluia. Ele veio, né, para essa graça, para o amor, aleluia. Então nós temos que olhar para Ele, porque Ele é a solução aos problemas. Glória a Deus, glória a Deus. Por exemplo, se eu ainda tiver um peso por causa das minhas dívidas, se eu tiver um peso por causa das minhas dívidas, tiver dúvida, eu não posso ter dúvida, eu não posso ter dúvida da minha salvação. Eu não posso ter dúvida que o Senhor entregou-se por mim e perdoou meus pecados de uma vez. Não posso ter dúvida. Então, se nós tivermos dúvida de dívida pelas dívidas, mesmo que alguém tenha falado que pagou por mim, significa que eu não acreditei. Mas se eu acreditar que as minhas dívidas já foram pagas, então não precisarei mais ficar pressionado por causa das dívidas, da mesma forma que quando tiver fé que todos os pecados foram lavados na cruz pelo sangue de Jesus Cristo, então será libertado perfeitamente dos pecados. Mas se não crê, mesmo sabendo que Jesus foi crucificado para lavar, aleluia, os pecados, então continuará sendo escravo do pecado. Se você não acreditar que Jesus Cristo veio, entregou-se à morte, derramou seu sangue para ser purificado, para lavar o nosso pecado. Se você não acreditar, você continua com esse peso desse pecado. Mas se você acreditar no Senhor, se você crer na morte dele, na cruz do Calvário, pelos seus pecados, então seus pecados serão perdoados. É igual uma dívida, está falando. Se eu pago, você paga a minha dívida, eu vou ficar com aquela peso. Não, eu não paguei, ele pagou, eu estou devendo ainda. Então continua a mesma coisa. Jesus Cristo pagou por mim e por você. Então não tenha dúvida disso, que teus pecados foram perdoados ali na cruz. Altar do holocausto, altar do incenso, a arca da aliança e etc. Em todos os utensílios tem os modelos, mas a bacia não tem modelo, porque Deus não impôs limite para lavar as nossas fraquezas e pecados. Tá? Todos eles tiveram outra coisa, mas nosso Deus ele não impôs modelo para perdoar nosso pecado. Você vê que lá em Êxodo, no capítulo 30, verso 19 ao 21, está escrito: nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés quando entrarem na tenda da congregação. Lavar-se-á com água para que não morra. Foi o que eu falei antes, não morra. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar
para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morra. E isto lhe será por estatuto perpétuo, a ele e à sua posteridade, através de suas gerações. Deus disse que fez essa bacia para que não morra. Então é ali, você vê que ali Arão e seus filhos, né, sacerdote, tem que lavar-se os pés e as mãos, como eu falei de início, antes de entrar, para que não morra. Para que não morra. Então, nosso pecado já foi cravado na cruz, já foi lavado, purificado. Então, nós temos a certeza agora que nós iremos seguir, aleluia, e entrar no céu. Somos justos, mas vendo na Bíblia, podemos ver que não é assim. Em Provérbios, no capítulo 17, verso 15, está escrito o que justifica o perverso e o que condena o justo. Abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Tá? Porque o que condena, aleluia, a nós? Quem condena o justo? Ninguém pode condenar. Ou quem, aleluia, justifica o perverso? Então, quem vai justificar o perverso vai ser perverso igual a ele. E quem vai condenar o justo? É uma parábola que nós vamos ver aí, entender que não pode nós julgar um ao outro. Né? Em Êxodo, no capítulo 38, verso 8, está escrito: faze também a bacia de bronze com os seus suportes de bronze dos espelhos das mulheres que se reunia para ministrar à porta da tenda da congregação. Então, você vê que essa bacia foi feita de bronze, mas de onde pegara esses materiais? Naquele tempo, quando o povo de Israel servia a Deus, pegava os espelhos das mulheres que ministravam à porta da congregação e fazia a bacia e o suporte. Né? O negócio era tudo um negócio bem feito, foi tudo feito de material de primeira qualidade, era bronze, era prata, era metal, era ouro. Ouro foi feito ali, as coisas melhores para ali, como eu já falei, se representa a vida de Cristo, se representa Cristo, então foi a coisa mais importante. O importante é que assim como as mulheres que ministravam na porta da tenda da congregação, não pudera mais olhar para as aparências, por não ter mais espelho. Agora temos que fechar os olhos de enxergarmos as nossas próprias pessoas e abrir os olhos para enxergarmos a Jesus Cristo que nos aperfeiçoou. Então, vamos parar de olhar para nós mesmos e olhar para Cristo. Vamos olhar para Cristo, aleluia. Então, vamos ver nessa bacia, né, a qual já foi lavado, remido, purificado ali. Então, deixou o seu pecado para trás agora, já foi lavado e purificado. Sigas a Cristo com uma nova vida. Que Deus te abençoe. Na próxima, se nós vamos em outra, né, na sexta etapa, para nós conhecer mais, prosseguir a conhecer, vem falando sobre o candelabro. Sobre o candelabro. Então, na próxima lição nós estamos falando sobre o candelabro, aquilo, né, que vem falar